saudar ao meu irmão, minha irmã, nesta noite, aqui neste santuário, e a você que participa pela internet, com a graça bendita de Jesus. Quero, logo de início, falar da perda que sentimos esta semana. Deus chamou para casa a nossa irmã Alena, tão querida da igreja, com uma história tão bonita na vida da nossa igreja, na SAF, uma irmã de fato evangelista, que enquanto pôde, falou do Evangelho, pregava o Evangelho, levava a literatura com aquele entusiasmo tão peculiar. Foi acometida da enfermidade e foi definhando aos poucos e passou tanto tempo sofrendo até que esta semana descansou e Deus chamou a sua presença. Fica a história, a lembrança, fica a saudade, ficam as alegrias e o testemunho dessa nossa irmã que já está com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. A Deus seja a glória e o louvor, porque Ele é o dono da vida e é quem chama à sua presença os que lhe pertencem, não é? E nesta noite de Santa Ceia, eu quero lhes falar sobre o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12. E convido você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, acompanhando pela internet, também pegue a sua Bíblia, abra, vamos participar juntos desse momento de ministração da palavra. Paulo aos Colossenses. Colossenses, para quem tem dificuldade aí, fica depois de Filipenses. Não sei se ajudei, ou, né? E antes de Tessalonicenses. Acompanhe a leitura que vou fazer. Revesti-vos, pois, verso 12, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Diante desta palavra tão rica e preciosa, eu quero me deter em um versículo, em uma ideia das muitas ideias que o apóstolo
derrama perante a igreja de Colossos. É a questão do perdão. E quero começar falando sobre o marco superior, ou a base de onde tudo se encaminha. Ele fala sobre o perdão mútuo, o perdão de uns para com os outros, mas isso a partir do perdão maior. A referência é o perdão de Deus em Cristo Jesus. Veja o que ele diz. Verso de número 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A referência é o perdão de Deus. Eu quero dizer para vocês nesta noite que o perdão de Deus para conosco em Cristo Jesus é imensurável. Inenarrável, incompreensível, porque é um perdão completo, sem deixar vestígios, resíduos, pendências. É um perdão pleno. Em Cristo Jesus, nós, os que fomos lavados pelo seu sangue, não temos mais pendência alguma com respeito à vida eterna. Nós éramos devedores. O inferno nos tinha em sua conta. Mas Cristo Jesus, segundo nos diz a Escritura, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Podemos hoje afirmar que não devemos nada ao inferno. Como podemos afirmar na canção que entoamos aqui agora há pouco, na condução dos meninos? O que diz a Escritura? Que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma! Nódoa alguma! Ao ponto de termos a segurança de podermos afirmar, hoje, conquanto sejamos imperfeitos, limitados, ainda pecadores, não como condição, mas por sermos ainda criaturas que não foram transformadas completamente. Mas hoje nós podemos afirmar que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou repetir: nada. Nem coisa do presente, nem o que há de vir, nem criatura, nem o inferno. E eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Nada poderá nos separar. Nada. Certa ocasião estava Jesus com seus discípulos e Jesus propôs um momento inexplicável. Tomou uma bacia, uma toalha, se cingiu e começou a lavar os pés aos seus discípulos.
E eles estranharam, porque quem fazia isso eram os escravos, que lavavam os pés dos seus senhores. Eles ficaram achando estranho, mas não falaram nada. Mas Pedro, que era o porta-voz e o bocão da turma, não aguentou e disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Isso não faz sentido, não posso deixar. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro, então, assustado, disse: Senhor, então, dá uma geral, então lava tudo. E Jesus, então, declarou essa doutrina preciosa que quero trazer para você nesta noite. Jesus disse: não há necessidade de lavar tudo, porque vocês já estão lavados, limpos pela palavra. Agora basta lavar os pés, porque pisamos na terra, porque andamos nesse mundo tenebroso, porque estamos em contato com a iniquidade, estamos em contato com coisas que nos ofendem, que nos machucam, que nos levam para as coisas erradas, e nós então nos contaminamos, mas somente os pés precisam ser lavados. É a confissão diária, é o arrependimento diário, é o Senhor me perdoe, é a caminhada na santificação até que o Senhor nos venha buscar, mas já estamos lavados pelo seu sangue. E hoje, nada, nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Sabem por quê? Porque nós fomos perdoados. Perdoados. Não há mais dívida. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se tem alguém aqui neste santuário, ou acompanhando pela internet, que está devendo alguma coisa a alguém. Que coisa horrível é dever. Eu me lembro, em uma ocasião, acho que foi em 1989, aqueles que são bons de história, foi quando o presidente Fernando Collor, foi 89, não é, que ele fez aquela coisa bonita, que trancou o dinheiro de todo mundo sem avisar? Não foi em 89? 90, foi por aí. E foi aquele rebu, coisas horríveis. E o curioso, eu era pastor em Aracaju, e naquela semana eu tinha feito uma transação, eu tinha trocado o carro, fazendo umas prestações. E o dono da concessionária, onde eu troquei o carro, da agência onde eu troquei o carro, ficava bem perto, na rua da igreja. E foi aquele desespero geral. As pessoas sem dinheiro, sem ter como negociar, e eu sem ter como pagar a segunda prestação. E fui lá conversar com ele, e ele disse, eu fui devolver o carro, e ele disse, eu não quero o carro, porque eu não tenho o que fazer com o carro, eu estou precisando do dinheiro. E olha, eu falo para vocês aqui, eu tinha que passar na porta daquela agência todo dia, indo da igreja para casa e de casa para a igreja. E eu me lembro da sensação horrível que era, a sensação de estar devendo, e ainda mais ele sabendo que eu era pastor, independentemente da circunstância, que não dependeu de mim, uma confusão tremenda. Eu me lembro da sensação de estar devendo, e olhar para a pessoa e me sentir achatado por aquele sentimento horroroso. Até que me juntei com algumas pessoas, os meus pais, a gente conseguiu um dinheiro e eu paguei. Que alívio!
Que sensação boa depois poder passar ali e saber que não devia mais nada. É um exemplo pequeno, mas ilustra o que é estar devendo. Mas diante de Deus, nós estamos aqui confiantes, porque por causa de Cristo Jesus, nós não devemos mais nada. Estamos perdoados. E não importa o que vai acontecer, ainda que tropecemos, como acabamos de cantar, Deus não desiste de nós. Se nós cairmos, Deus nos levantará. Se nós, por fraqueza, desgoverno pessoal e humano, tropeçarmos e cairmos, Deus não nos deixará na queda. Ele nos levantará, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, no seu coração, dê glórias a Deus, porque nada, ninguém, nem hoje e nem amanhã, nos separará do amor de Deus por causa desse perdão completo. Outro detalhe sobre o perdão de Deus, que quero partilhar, e depois finalizar com o perdão nosso. Primeiro, lembre-se, foi um perdão completo. Não há resíduo. O profeta Isaías, no capítulo 1 da sua profecia, diz que, o Senhor diz que, ainda que os nossos pecados sejam como é que é? Como o carmesim, ele os tornará mais alvo do que a neve. É um perdão completo. Não tem aquele negócio de perdoa, mas esquece. Completo. Como o Senhor diz, deles não se lembra mais. Segundo lugar, esse perdão de Deus é um perdão incondicional. Que é isso que torna toda a coisa inexplicável, sobre-humana, extraordinária. Sabe o que é que nos diz a Escritura sobre o perdão de Deus? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus nos amou, nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nos tornado bonzinhos, ou feito algo de extraordinário para impressionar Deus e então quebrantar o seu coração para que Ele então assim nos amasse. Ele nos amou do jeito que éramos, que estávamos, sujos nos nossos delitos e pecados. E Ele assim nos amou e assim nos perdoou. E nos abraçou, nos agasalhou em seu amor. E nos disse que podíamos ir em paz. Um perdão incondicional. Isso é inexplicável. Mas esse é o coração do nosso Pai. Louvado seja o seu nome. E aí vem o que a Escritura requer de nós como eleitos, como filhos amados. Diz assim, eu vou ler essa porção para parar onde eu quero destacar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui é dar suporte, apoiar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Do mesmo jeito como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Um perdão completo, um perdão incondicional. É o que Deus requer de nós. Assim como Ele nos perdoou, assim também devemos perdoar. Há um pastor que escreveu um livro, não vou dizer o nome dele por uma razão pessoal, mas o título do seu livro é Perdão, Encarnação da Graça. Ele descreve em seu livro que essa condição de perdoar e zerar a conta é uma manifestação da graça de Deus. Somente um coração revestido do amor de Deus, visitado pelo amor de Deus, quebrantado pelo amor de Deus, cheio de Deus, é capaz de abrir mão, de renunciar às suas ofensas, os seus direitos de agressão, o direito de chateação, direito de retrucar, de retaliar, que muitas vezes temos mesmo. E ele traz uma ilustração curiosa. Ele diz que perdoar não é um sentimento, não é um sentimento de comoção que sentimos e então queremos perdoar. Ele diz que perdoar é uma decisão que tomamos. E ele diz que, ilustrando, é como se nós pegássemos uma folha de cheque. Uma folha de cheque. Nessa folha de cheque está descrito o valor de acordo com a ofensa. Quanto maior a ofensa contra nós, maior o numerário, maior é o valor do cheque. E nós temos a folha de cheque, com o valor da ofensa e com a assinatura do ofensor. E nós temos todo o direito de depositar aquele cheque, ou sacar aquele valor. Mas nós decidimos rasgar aquele cheque. Isso é perdão. Perdão é tirar de cima do outro aquela culpa, aliviar o outro daquele peso, deixar de cobrar do outro aquela conta, liberando-o, libertando-o, deixando-o livre para seguir, tirar o peso dos seus ombros, porque o perdão liberta, a falta de perdão oprime. O Senhor Jesus, ilustrando muito bem isso, ele diz que aquele que não perdoa é como um algoz que com os seus chicotes, como verdugos, mantém pessoas aprisionadas em cativeiros. E você que já passou pela experiência, quem sabe passa pela experiência, sabe o que é carregar um imenso peso de não ser perdoado. Nesta noite, estamos diante da mesa do Senhor. Nas palavras do presbítero Marcelo, palavras tão preciosas, em uma oração que ele fez tão rica, tão espiritual. Ele nos falou exatamente sobre o perdão. Esta mesa, você poderia defini-la como a mesa do perdão. O sacrifício de Jesus significa perdão. E nós que vamos participar dela, não temos o direito de estender a mão
para pegar o pão, estender a mão para tomar o cálice, com o coração aprisionado ou aprisionando. Se nesta noite você tem alguém como seu prisioneiro, eu peço que em nome de Jesus, você peça ao Espírito Santo que solte as cordas e perdoe. Não importa a ofensa, será sempre menor do que a ofensa da qual fomos perdoados. Que o Senhor Jesus, o dono da igreja, pelo seu Espírito, comova, convença, toque o nosso coração para sermos graciosos, misericordiosos e perdoadores. Vamos ouvir o coral da nossa igreja enquanto meditamos nessa mensagem e depois vamos juntos participar da mesa do Senhor.